Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Um prazer, uma satisfação poder conversar com a Carolina Figueiredo, que é diretora de estratégia da Philip Morris Brasil, e o Rodrigo Bertin, que é diretor de soluções de inteligência artificial da DataRobot. Já conversamos antes, tivemos um caso muito bacana que nós conversamos também, e poder estar de novo aqui, ter essa conversa. Muito obrigado a vocês dois. Eu vou já começar, para a gente aproveitar o nosso tempo, pedir para a Carolina falar um pouquinho para a gente da Philip Morris, que é uma empresa tão antiga, tão tradicional, mas tem aí novidades que estão acontecendo e que a gente vai conversar, não é isso, Carolina? Muito obrigado. Isso, obrigada a você pelo convite de estar aqui hoje. A Philip Morris, ela vem passando por uma grande transformação, né? É um prazer estar aqui para falar disso. A gente tem a meta de deixar de vender cigarros combustíveis aí nos próximos anos, né? E eu sempre vou falar um mantra aqui que a gente sempre sabe, todo funcionário sabe, fumar faz mal, né? Então, se você fume, pare. Se você não fume, não comece. E se você não consegue parar de fumar, ou não quer parar de fumar, procure outras alternativas. E é isso que a empresa vem oferecendo aí nos últimos anos, em mais de 60 mercados. Nosso maior produto é um produto de tabaco aquecido, ou seja, ele emite menos compostos tóxicos aqui, né, que é uma alternativa para quem não quer parar de fumar. E por isso a gente vem se transformando. A gente deixou de ser uma empresa que é uma empresa somente voltada para o modelo de consumidor, né, de consumer goods, como a gente fala, para ser uma empresa também que tem muita tecnologia por trás desses produtos e muita ciência também. Não, muito bom. Puxa vida, eu vou pedir para o Rodrigo fazer um resumão aí, apresentar muito rapidamente a DataRobot. É claro que eu vou colocar no canto aqui da tela o atalho do vídeo anterior para as pessoas poderem apreciar também. Então, fala um pouquinho da DataRobot, por favor, Rodrigo. Bom, primeiro agradecer a oportunidade aqui, Flávio, de estar falando com você, com a Carolina, com o seu público. A DataRobot é uma empresa americana com sede em Boston. Um dos fundadores é brasileiro, Tom de Godoy, e nós estamos presentes no mundo inteiro com uma solução que, utilizando os dados históricos do cliente, entende os padrões que tem nesses dados históricos, criando modelos através de algoritmos matemáticos, e esses modelos permitem que você faça a estimativa de quanto vai vender de um determinado produto, numa determinada situação, do risco de crédito de um determinado cliente, a probabilidade dele pagar ou não um empréstimo, qual seria o produto mais adequado que o cliente tenha mais propensão de fazer a compra, enfim, infinitas aplicações utilizando dados históricos, entendendo os padrões desses dados e com base nisso fazendo as estimativas e o monitoramento dessas estimativas em tempo real, inclusive, se for necessário. A ciência de dados é uma coisa absolutamente fascinante, sabe? Porque permite descobrir e tomar muitas decisões. Agora, Carolina, quais eram as dores, de uma certa forma, vocês tinham? Vocês queriam ter uma análise de dados um pouco mais aí aprofundada para tentar resolver? Quais eram os pontos que vocês achavam que podiam melhorar? Quando a gente começou a conversa com a DataRobot, a gente queria muito procurar eficiência de investimento, né, eficiência nos modelos de forecast nossos, só que a gente descobriu que serve para muito mais. Né? Então, hoje a gente até está usando para, por exemplo, fazer análise de crédito também. Isso abriu várias portas para a gente aqui, né? Tá, não, puxa vida. É a tal da flexibilidade da ferramenta. A hora que você coloca a inteligência artificial no caminho, o céu é o limite, né? Agora, como é que foi esse processo de implantação? Foi, pelo que eu entendi aqui, foi ao longo da pandemia, vocês trabalharam remoto direto, foi isso? Foi, na verdade eu não conheço, né, o Rodrigo, a gente só se conhece virtualmente. O time fez tudo virtual, acho que foi, né, desde as primeiras negociações aqui. É importante falar que esse é um time também que trabalhou com modelo ágil, né, no time, e o resultado deu super certo, né? A gente começou na pandemia e agora a gente está implementando aí finalmente o modelo. Agora, Rodrigo, e como foi essa experiência? Eu imagino que com a Philip Morris foi desafiador, mas vocês tiveram que se adaptar a esse modelo nesse momento também para outras empresas, né? Sim, nós atendemos remotamente toda a Latinoamérica, né? Tivemos, além da questão, né, de pessoalmente
tem algo bastante interessante já falando da questão dos dados, né? Como o nosso produto depende de dados históricos para encontrar padrões, durante todo esse cenário caótico que nós ainda estamos vivendo, de certa forma, né? O que aconteceu há 2 anos atrás não necessariamente reflete o que aconteceu no ano passado e o que vai acontecer no próximo ano. Tá? É mesmo. Então, além de toda essa questão que você citou, Flávio, da ambiente virtual de trabalho, a própria matéria-prima, né, para o nosso trabalho, que são os dados e, consequentemente, os padrões de utilização, de consumo das pessoas, de deslocamento, enfim, tiveram grandes alterações. Né? E, de certa forma, isso foi, para nós, algo que impulsionou o nosso produto. Por quê? Como nós comercializamos a automação desse processo de desenvolvimento de modelos, né? Basta você colocar os seus dados ali, apertar um botão e ele já faz uma competição entre vários modelos para falar qual que é o mais, que entendeu melhor o que aconteceu. Imagina que se a cada semana isso está mudando, você também precisa criar um modelo que entenda essas mudanças que estão acontecendo. E antigamente você tinha que fazer uma série de códigos, mudar uma série de pontos manualmente, utilizando programadores muito experientes, e com Data Robot não, bastava você alimentar com os dados novos, e essas alterações, né, dos padrões de uma semana para outra, são capturadas pela nossa solução através de algoritmos bem poderosos. Então esse também é um ponto de destaque aí. Vale a pena, né, falar que a gente usou muito durante a pandemia, né? Principalmente porque a gente já tem 150 mil pontos de vendas, a gente teve uma mudança enorme, essa mudança foi por cidade do hábito de consumo, né? Muitas vezes os centros para as periferias, muitas vezes em cidades que tinham completos lockdowns, e a gente acabou usando a ferramenta também de forecast para entender esses padrões e atender aí o varejo, né, de uma maneira melhor, ou seja, pontos que cresciam um volume muito rápido, atender esses clientes, e, consequentemente, também não deixar de atender o consumidor final. O que me parece muito difícil nesse segmento, para ambos, né, tanto para Philip Morris quanto para a Data Robot, é que o volume de dados numa operação de varejo da área de cigarro, tabaco, etc., é absolutamente gigantesco, né? Então, o Rodrigo já deu uma dica aí de que existem competições entre modelos e tal, mas é que vocês têm aí no fundo atender e otimizar o relacionamento com os canais, né? O cliente final não tem, entre aspas, tanta importância, mas como é que foi isso em termos de resultado, Carolina? Onde vocês chegaram com esse tipo de evolução aí na análise dos dados? Eu acho que assim, a grande dificuldade é, primeiro, você tá com os dados disponíveis, né? Depois que tá com os dados disponíveis, achar as variáveis certas, e nisso a Data Robot ajudou muito a gente, né? Vale a pena comentar que o time é um time multifuncional, aí você tem pessoas de negócio, pessoas de tecnologia aqui da Philip Morris, pessoas de tecnologia aí da Data Robot, né? E na primeira prova de conceito que a gente já fez, a gente já conseguiu 10% mais de acerto, né? E hoje a gente resolveu fazer essa implementação, primeiro em um piloto, né? O piloto deu tão certo já no primeiro mês, que a gente resolveu, depois de um mês, fazer o rollout desse piloto já para a área que a gente já começou a trabalhar os modelos, e a gente pretende continuar isso durante o ano todo aí com a Data Robot tão eficiente que a gente foi com esse primeiro piloto nosso. Tem um ponto que eu destacaria também, Flávio. Estamos falando de 150 mil pontos de venda em todo o Brasil, com relacionamento praticamente diário. Então, a quantidade de dados que é gerada é muito grande. Só que a competência do time da PMI em entender o negócio e desses dados, o que efetivamente faz sentido, qual a granularidade necessária, enfim, isso ajudou bastante, né, nesse processo, porque também não é tão simples quanto, taca os dados lá e vê o que acontece, né? Você tem que colocar os dados, ter um entendimento do que efetivamente a nossa solução, o Data Robot, está ali fazendo as estimativas. Claro que o Data Robot tem todo gráficos, análises para ajudar nesse processo, e
com o nosso auxílio e a competência, principalmente aí do time da Carolina, rapidamente eles conseguiram capturar esses insights de negócio, quais são as variáveis mais importantes, como é que elas estavam mudando de uma semana para outra, para que efetivamente isso refletisse nos processos de negócio, né, e ajudasse na tomada de decisão. E nada mais é assim, a ciência de dados, machine learning, é focado na melhoria do processo de tomada de decisão. E, com base nisso, foram conseguidos esses resultados aí de 10%. Imagina só, se você está falando de 150 mil pontos de venda, um volume gigantesco, né, de vendas que a PMI tem, você conseguir 10% de melhoria, né, os valores são extremamente significativos. Não, e pelo aspecto da relação, né, com os varejistas, a Carolina previamente nos contava que se você não tratar com muito carinho o estoque do seu varejista, não pode errar para menos, não pode errar para mais. E esses modelos ajudam muito nisso, né, Carolina? Não, esses modelos ajudam absurdamente. Eu acho que tanto na eficiência que a gente faz de investimento no ponto de venda, né, quanto do própria percepção do varejo e cuidado que a Philip Morris tem, de não sobreestocar para que esse produto ele não deixe de girar e depois seja percebido como um produto que não agrega valor para o varejista e para o consumidor final, quanto do contrário, quando o produto ele acaba também faltando para o varejista, o que é muito ruim, ele perdeu a venda, né, perdeu a margem, e para o consumidor final pior ainda, né? Porque muitas vezes, quando o seu cliente não acha seu produto, ele compra outro produto. Então, essa é uma ótima combinação aqui entre a eficiência que a empresa consegue gerar, né, e o atendimento ao varejista também. E esses modelos, eles permitem não somente que você tenha um tipo de atendimento, como permite que você entenda o que aquele determinado ponto de venda mais precisa, ou mais quer. Tem pontos de venda que eles querem mais crédito, porque eles têm grande volume. Tem pontos de venda que eles querem, por exemplo, uma bonificação maior. Tem pontos de venda que eles querem programas de pontos, né? Então, você consegue atender melhor, né, o teu varejista quando você tem esses modelos, porque imagina, 150 mil pontos de vendas, você consegue imaginar a quantidade de vendedor que a gente tem, imagina se isso fica só na cabeça do vendedor, né? E o vendedor, para fazer as contas de eficiência, isso não fecha, né? Por isso que a gente precisa de tecnologia, de modelos que sejam robustos, né? Para que a gente também consiga customizar as ações. Você tendo uma pilha de dados pequena e meia dúzia de variáveis, aquela pessoa muito experiente, intuitiva, ela dá conta. Agora, milhares e milhares e milhares de variáveis, milhões de pilhas de dados. E aí entra uma curiosidade que eu vou fazer uma pergunta para vocês. O motor de análise, ele reside em um sistema instalado dentro da empresa ou isso roda na nuvem? Ele pode, de alguma maneira, se beneficiar, o aprendizado obtido com uma empresa pode, de alguma maneira, colaborar para novos modelos ou aperfeiçoamento de modelos que podem ser utilizados em outras? Bom, funciona assim, nós temos a instalação tanto no próprio cliente, pode ser no servidor do cliente ou na nuvem do cliente, tá? É que a gente chama de instalação on-prem, e tem a instalação diretamente na nuvem, tá? Onde o cliente acessa a nuvem da DataRobot, tá? O que existe, Flávio, não existe assim, olha, o que foi aprendido, os dados que foram utilizados são compartilhados com outros clientes. Isso não, em total sigilo, os dados, só o cliente tem acesso a isso. O que acontece, que são, por exemplo, nós atuamos diretamente com os nossos clientes, entendendo os desafios, capturando os feedbacks do cliente em relação à nossa solução, à nossa ferramenta, nossa plataforma, e com base nisso, nós vamos para o nosso time de engenharia. A DataRobot tem mais de 300 engenheiros trabalhando no desenvolvimento do produto, de algoritmos, e com base na experiência que nossos clientes têm, os desafios que eles nos propõem, nós levamos isso ao nosso time de engenharia e temos releases, né? Temos versões na nossa plataforma, inclusive agora está para chegar a versão 7.0 da nossa plataforma. Então, funciona assim, nunca os dados são compartilhados entre clientes de forma alguma, tá? Mas esses desafios que nós
estamos juntos com os nossos clientes, nós entendemos, existe até o que a gente chama de voice of customer, que é o cliente passando feedback diretamente, olha, eu gostaria dessa funcionalidade. E pode ser tão simples quanto a cor de um botão, quanto, olha, eu gostaria de um algoritmo que considerasse essas variáveis desta forma aqui. E o nosso time de engenharia captura isso e volta numa versão posterior com essa nova funcionalidade. Não, era isso que eu desejaria, ou que eu imaginaria, jamais os dados, mas assim, aprender a aperfeiçoar os algoritmos. Agora, Carolina, a experiência, o piloto foi bacana, virou de prova de conceito, virou implementação. Você disse que já começaram a querer utilizar na área de crédito, de risco. Na verdade, como diziam lá no interior, meu avô era do interior, abriu a porteira, passa a boiada, né? Tem muito projeto para fazer aí nessa área, é isso? Não, tem muito projeto para fazer. Quando você, como você falou, quando você começa com um pouquinho dado, você vai agregando, vai tomando gosto, né? Por isso, eu acho que os primeiros projetos são sempre os mais difíceis pelo acesso, né? Daí depois que você consegue o acesso, você sabe onde tem, você consegue alocar o time, você consegue colocar os skills, você consegue convencer as pessoas mais sênior da organização que isso é importante, as pessoas começam a ver valor. E aí as pessoas começam a falar, mas eu não posso usar em outra coisa, Então foi isso que acabou acontecendo aí na Philip Morris. Muito bom. Puxa vida, é muito legal a gente ver a tecnologia fazendo o que ela tem que fazer mesmo, né? Implantar tecnologia pela tecnologia não faz sentido nenhum, mas ver resultados bacanas já é mais de uma vez que eu conversei com a Data Robot, primeira vez que eu falo com a Philip Morris, muito bom você poder compartilhar essa história, Carolina. Será muito legal se a gente puder, quem sabe em vários meses para frente, já com a vacina, porque ela está na esquina ali, mas ela não chega, a bandida, a gente poder se reunir presencialmente, gravar um papo fácil em torno de uma mesa e contar o final dessa história, pode ser? Ótimo, eu espero que eu tenha muito mais história para contar para vocês aí, até a gente poder se reunir, mas topo bastante e assim, a gente já vai continuar com a Data Robot ao longo desse ano, né? Tem sido uma super parceria aí, eles não só nos ensinam a fazer o modelo, nos ensinam a pensar o modelo, como fazem toda uma consultoria, que nesse momento que você está começando a lidar com grandes quantidades de dados, isso é extremamente importante, né? E a gente também sempre mantém, como falar, o bate-papo, reuniões, para saber como que a gente pode continuar melhorando. Isso tem sido aí incrível na parceria e topo voltar aqui para contar para vocês o final de várias histórias boas. Não, maravilha. E Rodrigo, também conto com você para a gente contar outras histórias, que a tecnologia é bacana e tem muita história boa por vir ainda, né? Sim, lá na PMI nós temos trabalhado, né, tem área de crédito, então para aprovação, essa também é uma outra complexidade grande, né, dessa área de consumer goods, que toda semana você está aprovando, olha, o pagamento não é à vista, né, dos produtos, então você está fornecendo crédito ali para 150 mil pontos de venda, né? Imagina que banco que aprova toda semana 150 mil operações de crédito, então tem a sua complexidade. Estamos conversando também, já iniciamos com a área de manutenção preventiva, né? Então com a fábrica, que também não tem nada a ver com a área comercial, não tem nada a ver com crédito, mas também é possível para você estimar quando que uma determinada máquina, dependendo do tempo de uso, das características de utilização, qual que é a probabilidade dela quebrar na próxima semana, e com base nisso você evitar a quebra, evitar a parada da linha. E outra coisa que eu gostaria de destacar, assim, é o trabalho que a Carolina fez de evangelização, né? Porque existe toda uma necessidade de que não apenas uma área de inovação, de estratégia, mas que toda a operação conheça isso, para que realmente veja os benefícios de fazer de uma forma diferente, de que isso realmente gere eficiência. Então, foi muito importante esse trabalho da Carolina, de todo o time dela, não simplesmente em utilizar, né, a nossa solução, mas também divulgar os resultados, divulgar os benefícios, mostrar para todos os ganhos que seriam possíveis
e que isso efetivamente permeasse os processos da PMI. Tá? Não, fantástico, super conversa, super caso. Já estamos combinados com ambos os lados aqui voltarmos a falar. Eu só posso agradecer por essa super oportunidade de contar essa história. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Carolina Figueiredo, diretora de estratégia da Philip Morris Brasil, e o Rodrigo Bertin, diretor de soluções de inteligência artificial da DataRobot. Muito, muito obrigado mesmo. Permaneçam bem, seguros e até as próximas conversas. Até lá. Obrigado. Até.